Festival Especial apresenta Oficina Acessível de História da Arte Moderna. Oi, meu nome é Helene Sanderson. Nessa oficina acessível, nós vamos passear pela história da arte mundial. Ou seja, arte ao alcance de todos. Boa viagem! Arte pop, arte e comunicação de massa. Manifesto artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, o American Way of Life. O termo em inglês significa arte popular e surgiu durante a década de 1950, na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante encontros de um grupo de artistas, o Grupo Independente. Depois, espalhou-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. Ela recusa a separação entre a vida e a arte. Por isso, a arte pop é capaz de se ligar ao seu público a partir de signos e símbolos tirados da cultura de massa e da vida cotidiana. Andy Warhol tornou-se o representante mais conhecido da arte pop no mundo. Ficou famoso por retratar ídolos da música popular e do cinema, evidenciando o quanto essas figuras são impessoais e vazias. São exemplos Marilyn Monroe, Michael Jackson e Elvis Presley. A arte pop não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular, apesar de estar muito interligada a ela, mas uma interpretação de seus artistas da cultura dita popular e de massa. Esse fenômeno baseou-se, em grande medida, na estética da cultura de massas, a mesma criticada pela Escola de Frankfurt. O movimento influenciou o grafismo e os desenhos relacionados à moda. Para isso, serviram-se tanto dos recursos da publicidade quanto dos demais meios de comunicação de massa. Histórias em quadrinhos, cartazes publicitários, elementos de consumo diário e a nova iconografia, representada por astros do cinema, da televisão e do rock, passaram a integrar a temática central dessa nova corrente, não sem uma certa ironia crítica. Os artistas dessa corrente trabalhavam com cores vivas, inusitadas e usadas na publicidade. Eles escolhiam as imagens e os símbolos populares como material de criação. Esses símbolos eram ironizados para fazer uma crítica ao excesso de consumo da sociedade capitalista. Entretanto, de certa forma, a arte pop se alimentava e se confundia com essa indústria cultural. A arte pop buscava evidenciar a crise da arte do século XX, através de um retorno à arte figurativa. Fazia um bom contraponto à complexidade da arte moderna. Suas principais características são: aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças publicitárias,
Inspiração na cultura de massa. Uso da serigrafia. Imitação da estética industrial. Reproduções em série do mesmo tema. Uso da imagem de celebridades. Inspiração no universo das histórias em quadrinhos. Para onde vai a arte? Como a arte, necessariamente, depende diretamente do seu contexto, ela reflete sobre seu meio no tempo e no espaço e dá condições ao espectador de dialogar com a arte, sentindo-se um coparticipante de uma determinada produção de arte. A obra de arte é um livro aberto cheio de histórias diferentes. A obra é transferida ao espectador e se transforma em várias formas e em vários sentimentos. A isso atribuímos o nome de arte contemporânea. A natureza não cria obras de arte. Somos nós, com a peculiar capacidade de interpretação do cérebro humano, que vemos arte. Man Ray. Audiodescrição das principais obras do período. O que torna as casas de hoje tão diferentes e tão atraentes? 1956, Richard Hamilton. A pintura apresenta uma cena de interior de uma casa moderna, destacando vários itens e aspectos da vida cotidiana. No centro da imagem, há uma mulher em roupas de banho, que parece ser uma espécie de atriz ou modelo de um estilo de vida idealizado, e um homem com trajes de banho e uma raquete de tênis. Ao fundo, uma decoração doméstica elegante e sofisticada, com móveis modernos e eletrodomésticos. A obra é composta por uma colagem de diversos elementos que mostram a vida de consumo da classe média, como TVs, aparelhos de som e revistas. A paleta de cores é vibrante, com tons de vermelho, marrom e amarelo, criando uma atmosfera de dinamismo e um toque de modernidade. A composição é cheia de detalhes e fragmentos que transmitem uma sensação de excesso, saturação e até alienação, características da sociedade de consumo da época. Díptico Marilyn, 1962, Andy Warhol. A obra é composta por duas telas idênticas, mostrando um retrato de Marilyn Monroe, a famosa atriz. Numa das telas, a imagem é repetida várias vezes, em um estilo de serigrafia, e apresenta Marilyn com uma expressão suave e misteriosa. Seu rosto é pintado em cores brilhantes e contrastantes, com o uso de cores fortes como o amarelo, rosa, verde e roxo, distorcendo a imagem original e tornando-a um ícone da cultura de massa. A outra tela propõe a mesma repetição e a saturação da imagem, só que agora em preto e branco e tons cinzas, evocando a ideia de consumo e superficialidade. As cores são saturadas e contrastantes, com uma mistura de tons vibrantes. A sensação de artificialidade e repetição é acentuada pela falta de variação entre as duas telas, criando uma ideia de produção em massa e perda da identidade individual. Latas de sopa Campbell's, 1962, Andy Warhol. A obra apresenta uma simples lata de sopa Campbell's, um item de consumo comum, retratada com um estilo gráfico repetitivo. Cada lata é desenhada com a mesma forma e cores, destacando a simplicidade e a familiaridade do objeto. A imagem é um exemplo claro da técnica de serigrafia, em que a lata é repetida em uma série de imagens. Esta obra explora a estética da cultura de consumo e como os objetos do dia a dia podem ser elevados à arte. As cores predominantes são vermelho e branco, com o logotipo da lata em destaque. A repetição das imagens evoca a produção em massa e o consumismo, criando uma sensação de monotonia e uniformidade. Desesperada, 1963, Roy Lichtenstein. A obra mostra uma mulher com uma expressão de angústia, característica dos quadrinhos. Ela é retratada em estilo de pintura de pontos, técnica inspirada nos quadrinhos, com linhas contornando seu rosto e destacando seu olhar angustiado. A mulher parece gritar, mas sem palavras, com uma explosão visual de cores ao fundo. O fundo utiliza cores primárias como vermelho e amarelo, criando um contraste dramático com a figura central.
As cores são vivas e saturadas, especialmente nas sombras e nas áreas de destaque. O estilo de pontos, inspirado na impressão offset, cria uma sensação de movimento e emoção exagerada, sugerindo uma crítica ao drama e à superficialidade das emoções representadas na cultura popular. Caixas de Brilho, 1964, Andy Warhol. A obra apresenta uma série de caixas de sabão em pó Brilho, empilhadas uma sobre a outra. Cada caixa tem a mesma imagem e a mesma forma, mas a repetição é o que cria o impacto visual. O artista transforma um objeto de uso cotidiano em arte, questionando o valor da arte em um mundo de consumo em massa. As caixas têm um design gráfico simples, com uma paleta de cores composta principalmente de vermelho, azul e branco. As cores são fortes e simples, com contraste entre o vermelho e o branco. A repetição das caixas evoca a produção em massa e o consumismo, fazendo com que o espectador repense o significado de arte e objeto no contexto moderno. A obra tem um tom de crítica à cultura de consumo, mas também celebra a estética dos produtos industriais. Arte contemporânea. Paradox ou Praxis, 1997, Francis Ares. A obra é uma performance e registro visual de um ato simbólico. Um homem, o próprio artista, caminha pelas ruas de uma cidade movimentada empurrando um bloco de gelo grande. A cena ocorre ao longo do dia, com pessoas ao redor seguindo suas rotinas. O bloco de gelo vai diminuindo progressivamente devido ao esforço físico e ao calor ambiente, até se reduzir a quase nada. A performance foi documentada por meio de fotografias e vídeos, capturando tanto o ato em si quanto a reação de transeuntes curiosos. O contraste está na dualidade entre o esforço inútil e a crítica implícita à noção de trabalho e produtividade. A atmosfera urbana é crua e cotidiana, destacada pelos tons frios do gelo e os neutros do ambiente urbano, como o cinza do asfalto e o colorido disperso das roupas e fachadas ao fundo. Árvores Embrulhadas, 1998, Cristo e Jane Claude. Uma instalação de grande escala em que diversas árvores de um parque foram envolvidas completamente em tecido prateado, criando uma transformação surreal na paisagem natural. As formas das árvores, com seus galhos e troncos, permanecem visíveis através do tecido, que envolve cada uma delas de maneira firme, mas delicada. Ao fundo, há um céu claro e pessoas caminhando pelo parque, algumas observando a intervenção artística. Os tecidos brilham sob a luz natural, criando um contraste marcante com os tons naturais do parque, como o verde das folhas, o marrom dos troncos e o azul do céu. A obra provoca uma sensação de estranheza, transformando o familiar em algo artificial e evocando reflexões sobre a interação entre o homem e a natureza. O Amor Está no Ar, 2003, Banksy. Uma arte de rua feita com estêncil, representando um jovem homem em pose de arremesso, como se estivesse prestes a jogar algo explosivo. Contudo, em vez de segurar um coquetel Molotov, ele segura um buquê de flores. A obra está grafitada sobre uma parede de concreto, com a figura em preto e branco e as flores em cores vivas, incluindo vermelho, amarelo e lilás, destacando-se na composição. A composição transmite uma mensagem de protesto pacífico, misturando energia e delicadeza. O contraste entre os tons monocromáticos do homem e o colorido vibrante das flores intensifica o impacto visual, enquanto a textura áspera da parede confere autenticidade e um tom urbano à obra. Realização: Varsóvia Educação e Cultura. Apoio cultural: Fundação Marco Polo, Instituto Elisabetta Randon e Racon Consórcios. Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.